Então, vamos apresentar aqui basicamente esse estudo, né? Em uma casa de campo, é o exemplo. Tá? Aqui a figura retirada, né? Da 5419 da parte 2, lá no anexo E, onde lá tem vale a consulta para quem tiver interesse, tem o exemplo da casa de campo, tem do hospital, tem do prédio, de escritórios, enfim. Bem interessante para que vocês reforcem o conhecimento. Lembrando que esse curso, ele tem como finalidade apresentar todas as variáveis para que você faça de forma eficaz e proporcione a confiabilidade e a segurança na realização de uma inspeção em um SPDA, em alguma estrutura ou edificação, tá? Mas o estudo contínuo é fundamental, ok? Então vamos lá, os dados desse exemplo consistem em perda de vida humana, L1, tá? Que nós vimos que é a perda mais significativa, que em todas as análises, para todas as quatro tipos de fontes de danos, a perda de vida de L1, ela será considerada, tá? E perda econômica L4 são relevantes para esse tipo de estrutura, tá? Então, as premissas iniciais são que perda de vida humana L1 e perda econômica L4, elas serão relevantes para esse tipo de estrutura aqui, que é a casa de campo. Seguindo, isso é um requisito para a avaliação da necessidade de proteção, né? Avaliar se há necessidade nesta casa de campo de instalação de um SPDA ou não. Isso implicará na necessidade de se determinar o risco R1, ou seja, o risco total da edificação para que seja comparado com o risco tolerável, que na verdade iremos sempre calculá-lo com referência ao risco RT 10 a menos 5, tá? De acordo com a tabelinha 4, aquela que nós apresentamos. Em alguns momentos aqui nós estaremos indo e vindo consultar tabelas, tá? Porque vocês irão acompanhar que muitos das equações possuem variáveis que vêm das tabelas, certo? Então, os componentes de riscos para essa análise envolverá RA, RB e RU, tá? Porque vem da fonte L1 do risco R1, né? Logo, perda de vida humana L1 e também RV, né? S2, fonte S2, onde só gera, S4, onde só gera igual a S2 uma componente, tá? E para comparar, como já vimos, com o risco 10 a menos 5. As medidas de proteção adequadas para mitigar estes riscos devem ser selecionadas caso haja necessidade, tá? Então, quanto à legenda, vocês estão observando aqui, analisando essa figura, nós temos aqui uma linha de energia que entra na estrutura. Essa linha de energia, por sua vez, ela é enterrada, tá? A norma diz que quando não se sabe
a distância, ou na verdade, distância não, o comprimento dessa linha pode-se adotar 1000 metros, tá? É a distância, o comprimento dessa linha que sai lá da rede pública até a entrada no QGBT da edificação, tá? A linha de sinal aérea também não tem valor desconhecido, logo será adotado 1000 metros. Aqui vale uma recomendação que, apesar da norma atribuir um valor de 1000 metros quando você não conhece o comprimento das linhas de energia ou sinal, não significa dizer que você não deverá coletar esses valores, tá? Você, quando eu digo, você projetista, tá? Apesar do inspetor também terá que conhecer e entender esse processo. Essa edificação ele possui uma altura, tá, de 6 metros de altura, possui umas dimensões aqui de 20 metros, tá? Está classificado em 2 zonas, tá? Então, no caso, ele é uma multizona. Tem a zona Z1, que representa o lado de fora da edificação, e a zona, os lados de fora aqui, e a zona Z2, que são os cômodos. Beleza? Vamos a seguir. Aqui apresentamos a primeira tabela, que é a tabela mais importante, que é a tabela 2 componentes de risco a serem considerados para cada tipo de perda em uma estrutura, onde as fontes de danos são aquelas 4 que nós vimos: descarga atmosférica na estrutura S1, descarga atmosférica perto da estrutura S2, descarga atmosférica em uma linha conectada à estrutura S3 e descarga atmosférica perto de uma estrutura conectada S4, tá? As componentes de riscos que, por sua vez, cada fonte de dano irá gerar, por exemplo, a S1 irá surgir as componentes R4, RB e RC, a S2, a RM, a S3, a RU, RV, RW e a S4, RZ. Isso não quer dizer que todas elas estarão ou serão objeto de análise, tá? Por exemplo, estamos identificando o risco R1 no nosso caso. Por quê? Porque trata-se de L1, perda de vida humana. Logo, o R1, se a gente analisar em relação à fonte de dano S1, nós teremos essas 2 componentes apenas, RA e RB. Por quê? Porque elas estão marcadas aqui com esse asterisco, informando que para o risco R1, a componente RA e RP são necessárias para a fonte de dano S1. Por que não a RC, Vitor? Já que ela também faz parte da componente de risco para a fonte S1. Porque nós temos uma observação, que é esse Azinho aqui, o índice, que fala que somente para estruturas com risco de explosão e para hospitais ou outras estruturas quando a falha dos sistemas internos imediatamente possam colocar em perigo a vida humana. No nosso caso, é uma casa de campo, ela nem tem risco de explosão, nem é hospital e nem outras estruturas
não tem falha dos sistemas internos, não podem ocorrer falha de sistemas internos, tá? Estamos assumindo essa premissa. Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então deixe o seu gostei aqui no YouTube e no Instagram e o seu comentário sobre o que achou, e aproveita e compartilha esse conteúdo com seus amigos. E se você quiser ver esse vídeo completo e muitos outros, acessa a VH Engenharia Cursos clicando no link aqui abaixo na descrição. Um grande abraço!